Olá, adorador! O Salmo 109 é intitulado Ao Mestre do Canto, Salmo de Davi. Ele é considerado o mais forte dos salmos imprecatórios, que eram os salmos que invocavam maldições sobre os inimigos. É importante ressaltar que Davi se recusou a agir de acordo com essas maldições. Ele deixou a vingança por conta de Deus. Portanto, quando Davi entregou sua causa nas mãos do Senhor, foi porque ele decidiu fazê-lo e não porque lhe faltasse oportunidade, habilidade ou coragem de usar a espada. Todos os salmos imprecatórios têm o sabor de Romanos 12 e 19. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E os salmistas sempre deixaram a execução da vingança nas mãos de Deus. É importante lembrar também que com a revelação da graça e da verdade que veio através de Jesus Cristo, ele nos ensinou que devemos orar pelo bem dos nossos inimigos e não pela sua ruína, deixando sempre a vingança nas mãos de Deus. Esse salmo é elaborado em torno de 3 pedidos principais. O primeiro é: Senhor, age em meu favor. Davi estava mais uma vez em apuros, assolado por muitos inimigos. E ao que parece, Deus estava em silêncio, o que indicava que ele não estava respondendo às orações de Davi, nem agindo em favor dele. E ainda hoje, esse mesmo sentimento permeia o nosso coração. Muitas vezes clamamos ao Senhor, mas temos a impressão de que nada está acontecendo. Davi se referiu ao Senhor como o Deus do meu louvor, lembrando que ele não orava apenas quando precisava de ajuda, mas que sempre o louvava e agradecia por suas muitas misericórdias. Enquanto Deus estava calado, o inimigo falava sem qualquer reserva, proferindo palavras odiosas e mentirosas, acusando Davi de crimes que ele jamais havia cometido. Isso porque em todo o arsenal de Satanás não há armas piores do que as línguas mentirosas. Davi se defende, dizendo que ele os tratou com amor, mas eles retribuíram com ódio. Mas nem por isso Davi vacilou em sua fé. Enquanto seus inimigos proferiam palavras falsas sobre ele para outras pessoas, ele reagiu orando ao Senhor para que julgasse sua causa e agisse em seu favor. O segundo pedido de Davi foi: Senhor, julga o meu inimigo. Nesta sessão, Davi passa a se referir a um inimigo específico. Talvez ele tivesse em mente o líder daquele grupo perverso que o difamava. E ele passa a profetizar um longo e intenso conjunto de maldições contra esse inimigo. Alguns estudiosos tentam abrandar os termos dessa oração de Davi, considerando as palavras dos versículos 6 a 20 como sendo as palavras que o inimigo fala sobre Davi, e não as palavras de Davi para o inimigo. Mas o versículo 20 deixa claro que são as palavras de Davi proferidas contra o seu inimigo. Ao lermos esses versículos, precisamos considerar 2 coisas. Primeiro, a justa raiva de Davi. E, em segundo lugar, a hipérbole retórica, que é o exagero figurado nas palavras para ampliar intencionalmente a intensidade do significado. Nós podemos comparar as palavras de Davi com as explosões de Jeremias e de Jó, que obviamente foram registradas para nosso aprendizado e não para nossa imitação, mas que ainda assim expressam o clamor do inocente que Deus se comprometeu a ouvir. Davi era bem conhecido e até elogiado por não ser uma pessoa vingativa, mas sim misericordiosa. E o tom das maldições que ele profere é geralmente em forma de profecias e não de maldições imediatas. Davi previu que o julgamento justo viria sobre seu inimigo. Era uma questão de lei e semeadura. Davi orou pedindo que o julgamento de Deus fosse completo, incluindo a família do seu inimigo. Ao que parece, tratava-se de uma família extremamente perversa, pois Davi pede que até os pecados dos seus pais, dos pais do seu inimigo, não sejam perdoados. Isso representaria um julgamento perpétuo contra essa família até que ela desaparecesse completamente da face da terra.
Veja que uma violação da aliança de Deus resultou na execução de maldições, incluindo fome, doença, exílio e morte. Assim, o salmista ora para que a palavra do Senhor seja cumprida na vida daquele inimigo. Depois, Davi foca nos pecados de omissão do seu inimigo. Ele não mostrou misericórdia para com os pobres e ainda tentou matar o aflito, o necessitado e o quebrantado de coração. A oração do salmista era baseada na justiça simples. Veja o que diz o versículo 17. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Davi desejou e profetizou todos esses males, mas seria trabalho de Deus tornar isso uma realidade no tempo e no modo de Deus. E o terceiro pedido de Davi foi: Senhor, ajuda-me. Davi entendeu que não bastava ter seu inimigo julgado. Ele precisava da ajuda divina. Ele desejava que Deus fizesse algo maravilhoso, algo que só ele poderia realizar, mostrando aos inimigos que era o Deus de Israel quem lutava as suas batalhas. O sofrimento de Davi também era físico. Ele sentiu que sua vida estava se esgotando e reclamou de uma profunda fraqueza física. Sua condição era lamentável, a ponto das pessoas olharem para ele e menearem a cabeça, tanto por pena quanto por desgosto. Era muito importante para Davi que seus inimigos e todos os que olhavam para ele soubessem que o seu resgate vinha das mãos do Senhor. Ou seja, ele não queria a sua libertação apenas para o seu próprio bem, mas também para a glória de Deus. Ele sabia que as maldições dos seus inimigos nunca poderiam triunfar sobre as bênçãos de Deus em sua vida. Isso faria com que ele se alegrasse e os seus inimigos se vestissem de vergonha e de desgraça como se fossem um manto. Davi começou esse salmo dirigindo-se ao Deus do meu louvor e termina com a confiança e a promessa de que ainda o louvaria. E a figura do acusador, que aparece no versículo 6, que está à direita da sua vítima, será substituída pela figura de Deus, que estará à direita dos necessitados em um sentido muito diferente. E com certeza, assim como o Senhor ajudou Davi no seu tempo e no seu modo, ele fará o mesmo por nós. E amanhã nós vamos refletir sobre um salmo notável, o Salmo 110, que tem mais citações e alusões no Novo Testamento do que qualquer outro salmo, porque apresenta retratos do Messias de Israel, Jesus Cristo. Então, não perca o nosso próximo encontro, mas antes de sair, deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Te espero amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.